Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus, para curar os enfermos, libertar os cativos, pregar o Evangelho da graça. Eu estou aqui para orar por você, que está passando por lutas e por tribulações, que tem uma causa impossível, porque eu creio que Deus pode todas as coisas. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você, no lugar certo, na hora certa. Preste atenção, Eclesiastes capítulo 9, do verso 11 ao 12. Vi debaixo do céu que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois os homens não sabem a sua hora, como os peixes que se apanham com redes traiçoeiras, como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos do homem no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Essa é uma afirmação realmente extraordinária. Não é dos mais rápidos o prêmio, nem dos mais fortes a vitória, mas tudo depende do tempo e da oportunidade. Talvez o homem mais rápido do mundo não seja o Usain Bolt, talvez seja alguém que não teve a oportunidade de treinar ou que no dia do teste para ser admitido na escola sofreu um acidente ou tenha ficado doente. Ele era mais rápido, mas nunca vai pegar o prêmio. Salomão disse que o prêmio não é do mais rápido. Eu consigo até ouvir um aleluia dos irmãos. Nem a riqueza dos mais prudentes. Agora você pode agradecer a Deus. Nem ainda o favor do mais inteligente. Salomão afirma que tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. Somente Deus pode colocar você no lugar certo e na hora certa. Você pode treinar e se tornar mais rápido, pode melhorar estudando mais, trabalhar duro, estabelecer uma rede de relacionamentos, mas no final, somente Deus pode colocá-lo no lugar de sucesso. Mas Salomão também diz que existe aquelas que acham um lugar errado na hora errada. Eles são pegos no laço do passarinheiro. Aquele que não é abençoado é como um peixe apanhado na rede do pescador. Portanto, o segredo não é ser mais inteligente, o mais rápido ou mais prudente. O segredo é estar no lugar certo, na hora certa. Isso nada mais é do que ser abençoado por Deus. Somente Deus pode coordenar todas as circunstâncias a nosso favor. Muitos planejam cuidadosamente o seu dia, o seu tempo, finanças, carreira, mas infelizmente o imponderável pode acontecer. Pode cair um temporal bem na hora de ir para um concurso. A companhia pode cancelar o voo justamente quando você iria fechar aquele grande negócio em outra cidade e assim por diante. Deus não está por detrás desses incidentes. Ele apenas aconteceu de você estar no lugar errado, na hora errada. Por outro lado, tenho visto os irmãos que ficam desempregados quando saem para passear no shopping. Encontram um antigo colega de escola que está precisando justamente de alguém para preencher uma vaga em sua empresa. Ele não é o melhor, mas estava no lugar certo, na hora certa, e por isso foi abençoado. Isso não é coincidência, é arranjo do Espírito Santo. Deus coordena o tempo. O Espírito Santo é o agente organizador dos eventos ao seu redor. Em 2 Reis, capítulo 4, do verso 8 ao 37, nós vemos um dos milagres de Eliseu. Deus usou para ressuscitar um garoto dos mortos. A mãe do garoto era uma mulher sunamita. Depois disso, Eliseu disse que ela fugisse porque viria uma fome de 7 anos sobre a terra. No final de 7 anos, alguém tinha que tomado posse da sua terra e ela foi ao rei para pedir ajuda. Falou Eliseu àquela mulher
cujo filho restaurara a vida, dizendo: levanta-te e vai com a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com a sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço, conta todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho havia restaurado a vida clamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, lhe contou tudo. Então o rei deu um oficial dizendo: fazei restituir tudo que era seu e todas as rendas do campo, desde o dia que deixou até agora. Não parece incrível coincidência que Geazi estivesse falando da mulher ao rei justamente quando ela apareceu? Geazi poderia ter falado com o rei em qualquer outro dia ou ano, mas ele estava ali naquele momento. Não sabemos como isso acontece, mas podemos ter certeza que Deus coordena as circunstâncias ao nosso favor. Mas também existem pessoas que são pegas no laço do passarinheiro. Vendo isso, as pessoas se enchem de medo e pensam que o mal está aumentando ao nosso redor. Mas a verdade é que tragédias acontecem em situações isoladas. Não está em todo lugar. O tempo certo é tudo. Então peça ao Espírito Santo para colocar você no lugar certo, na hora certa. Como você pode ser posicionado no lugar certo e na hora certa, pastor? Deus nos guia para o lugar certo. O primeiro princípio que você precisa ser guiado pelo Senhor. Se você ouvir a sua voz, você será conduzido ao lugar certo da bênção. Eu, porém, preciso dizer algo sobre ouvir a Deus. Muitos imaginam que ouvir a Deus é uma experiência extraordinária reservada a poucos. Há muito ensino e práticas religiosas que fazem com que os irmãos se sintam inferiores e incapazes de ouvir de Deus. Ouvir de Deus não pode ser essa coisa difícil e complicada que alguns fazem nos crer. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Jesus não disse que as ovelhas teriam que fazer um curso, serem discipuladas, para então ouvir a sua voz. Ele teve como certo que elas simplesmente ouviriam a sua voz e o seguiriam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Não se preocupe como sobre ouvir de Deus. Se você é ovelha do Senhor, você ouvirá a sua voz. Muitos ficam atemorizados quando me ouvem dizendo isso, porque insiste que o coração do homem é enganoso, inteiramente corrupto. Por isso não devemos dar crédito ao coração. Mas essa afirmação foi feita no Velho Testamento, em Jeremias 17, 9. Hoje, nos nossos dias, no Novo Testamento, nós recebemos um novo coração. Por que Deus iria nos dar um coração corrompido e enganoso? Depois que nós nos convertemos, Deus tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Na nova aliança, Ele descreve os seus mandamentos em nosso coração e em nossa mente. Essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente inscrevereis. Essa é a maneira como o Espírito Santo nos guia hoje. Normalmente, não precisamos entrar no quarto, orar por várias horas, então esperar a luz especial brilhar dentro de nós. Claro que se agimos assim, não fazemos nada de errado, mas devemos dar crédito ao nosso coração. Não encontramos no Novo Testamento nenhuma afirmação que ouvir de Deus seja algo difícil. Não se diz que precisamos seguir certo procedimento. Antes, o que Paulo nos diz é que
Deus coloca dentro do nosso coração os desejos certos, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Poucos de nós valorizamos aqueles desejos profundos, um querer santo, mas Paulo afirma que Deus fala conosco, colocando em nós o seu querer. Sempre que sinto vontade de fazer alguma coisa na obra de Deus, eu medito a respeito, porque eu sei que Deus está operando em mim. A verdade do Evangelho é que Cristo está em nós. Por causa disso, Ele coloca desejos em nosso coração. Isso é tão sobrenatural, natural, que simplesmente não damos crédito. Não queremos que Deus possa inspirar desejos em nós. Como isso pode ser de Deus? Mas essa é uma das maneiras como Deus nos guia. Em 1 Coríntios, Paulo diz: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está dizendo aqui uma citação de Isaías, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se com ouvidos percebeu, nem com olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Paulo mudou a citação. No lugar para quem nele espera, ele colocou para aqueles que o amam. Isso significa, no Velho Testamento, que eles tinham que esperar para conhecer a vontade de Deus. Mas hoje ele habita em nós. Todos os dias de manhã, ore ao Senhor, para que Ele coloque desejo no seu coração. Dessa forma, se durante o dia vier o desejo de visitar alguém, ir a algum lugar ou fazer qualquer coisa, vá sabendo que Deus quer fazer algo ali. Quando você segue os desejos do seu coração, que estão alinhados com a sua palavra, estará certo, no lugar certo, na hora certa. Deus usa o desejo de comprar, de comer algo, ver alguém, de em alguns momentos, você certamente, para qualquer tipo, criar uma circunstância para a bênção. Em alguns momentos, você certamente terá que jejuar e orar por mais tempo. Mas não será sempre assim, em tempos normais. Em dias comuns, apenas preste atenção nos desejos que surgirem no seu coração. Eu não estou dizendo que todo desejo que temos procede de Deus, mas você vai perceber facilmente quando algo vier da carne. Além disso, irmãos mais velhos podem nos ajudar a perceber mais claramente a voz de Deus. Sente aos pés do Senhor. Muitos vivem procurando a melhor promoção, temendo que outros tenham vantagem sobre eles, tentando prosperar a todo custo. Mas o resultado disso é estresse e cansaço. Por outro lado, você pode ouvir a voz de Deus em sua vida diária e seguir a direção do Pai em seu espírito. Somente o Senhor conhece todas as coisas e pode colocá-lo no lugar certo, na hora certa para ser abençoado. Apenas se encha dele e da sua paz. Desfrute da sua presença e do seu amor. Quanto mais você faz isso, mais clara se torna a sua voz dentro de você. Marta e Maria são um bom exemplo disso. Em Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42, nós lemos sobre o dia em que o Senhor foi visitá-la. Marta estava ocupada, enquanto Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras. Ela estava admirando a sua beleza e adorando. Então Marta ficou chateada de servir sozinha. Pediu a Jesus: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Mas em vez de concordar com Marta, o Senhor respondeu: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria permaneceu sentada aos pés do Senhor, contemplando e adorando. Essa posição permitiu a ela estar no lugar certo, na hora certa. Uma semana antes de morrer na cruz, o Senhor foi à casa das duas irmãs novamente. Dessa vez, ele trouxe um vaso de alabastro, ungiu os pés do Senhor. Judas exclamou dizendo: aquele perfume caro estava sendo desperdiçado. Mas o Senhor disse: deixa que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem.
E depois afirmou: em verdade vos digo que onde for pregado todo o evangelho no mundo, será contado o que ela fez para a sua memória. Então, na manhã que o Senhor se levantou dos mortos, algumas mulheres vieram para ungir o seu corpo, mas elas chegaram tarde. Ele já tinha ressuscitado. Diferente de Maria, elas não puderam fazer as coisas certas na hora certa. Mas o que permitiu Maria de fazer a coisa certa na hora certa? Não era porque ela era mais inteligente do que os outros, nem que sabia que Jesus iria morrer. Foi simplesmente porque ela estava aos pés do Senhor. Faça como Maria, escolha a melhor parte e você será colocado no lugar certo, na hora certa. Não se preocupe em ser lembrado pelos homens. Adorar a Deus faz com que todas as coisas cooperem para que você seja abençoado. Em 1 Samuel 16, o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir um novo rei. Todos os 7 irmãos de Davi estavam lá, mas nenhum foi escolhido. Davi, porém, não estava. Onde ele estava? Estava no campo, cuidando das ovelhas da família. Por que ele não foi incluído? Provavelmente porque era um filho negligenciado. Como Davi, você talvez tenha sido negligenciado na sua casa, na igreja, no ministério. Não se preocupe, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração para Deus. Isso significa que ele amava o Senhor e gastava horas na sua presença. Logo depois que Samuel ungiu a Davi, ele voltou para o campo e foi cuidar das ovelhas. A promoção não fez ele orgulhoso. A rejeição da sua família não tinha enchido de autocomiseração e amargura. Mas chegou o dia em que veio, o chamado veio. O rei Saul estava oprimido e apenas Davi tinha unção para trazer a libertação através da adoração com a sua harpa. Então Davi serviu o rei. Depois disso ele voltou novamente para o campo para cuidar de ovelhas. Novamente veio o chamado. Dessa vez seu pai queria que ele fosse para o campo de batalha, levar comida para os seus irmãos. Enquanto ele estava lá, ele venceu Golias e se tornou um herói. Davi tocava a harpa. Davi não se sentiu ofendido, nem mesmo quando o rei perguntou: quem é você? Não se preocupe com a sua posição, promoção, prestígio ou glória. Apenas esteja envolvido com a presença do Senhor. Se você fizer assim, você será conduzido à posição certa no tempo certo. Mesmo ninguém lembre de você, o Senhor vai achá-lo no meio das ovelhas. Peça a Deus para ser bem-sucedido e confie nele. Deus coloca desejos em seu coração de ir a lugares certos, de fazer determinadas coisas. No fim, você se vê no lugar certo e na hora certa. Usualmente, essas ocorrências têm a ver com Deus. Deus tem conectado você a pessoas. Nós estamos interessados em ser conectados com dinheiro, produtos e coisas, mas Deus nos conecta com pessoas. A bênção envolve pessoas. Não caia na tolice de pensar que a bênção de Deus será ganhar na loteria ou receber um prêmio milionário. A bênção de Deus envolve pessoas, santas conexões espirituais. Nesse ano, creia que a bênção vai encontrá-lo. Você se verá repetidamente na posição da bênção. Lembre-se que o prêmio não é do mais rápido, nem do mais forte a vitória, mas tudo depende do tempo e da oportunidade. Nesse ano, a bênção vai alcançá-lo no lugar certo, na hora certa. Não por força ou por habilidade, nem por merecimento ou justiça própria, mas por causa da graça do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu oro para todas as pessoas que ouvirem e verem essa ministração, que elas sejam abençoadas, que elas sejam colocadas no lugar certo, na hora certa, para que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Livra da miséria, livra da derrota, livra do fracasso, livra da falência, livra da tristeza, da depressão, livra da enfermidade, Pai. Que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.